E aí, aqui é o Node, imagine só, é a terceira vez que Eishi vai para a parte sul da pedreira, pois acredita que ela ainda esconde vestígios de pirita. Porém, durante a escavação, o geólogo acaba sendo picado por uma cascavel e faz um corte em sua mão para tentar sugar o veneno. Ao tentar pegar o seu celular para pedir ajuda, Eishi deixa o aparelho cair em um buraco e corre pela floresta na tentativa de chegar em sua cabana a tempo de ligar para o hospital. No entanto, ao chegar lá, o homem começa a passar mal e acaba desmaiando, enquanto seu corpo tenta se desintoxicar. Nas horas seguintes, Eishi enfrenta as maiores dores que já sentiu em toda sua vida e sofre uma febre alta. Quando acorda e olha para sua mão, ele vê o membro totalmente inchado, mas ainda não consegue se levantar para pedir ajuda. Naquela noite, Eishi nota a presença de dois homens tentando invadir a sua casa, mas quando percebem que o morador da cabana está doente, os caras decidem ir embora sem prestar socorro. Durante alguns dias, Eishi fica entre a vida e a morte na cama, mas quando finalmente consegue se levantar, percebe que o ferimento em sua mão está praticamente curado. Depois de beber alguns goles d'água, o geólogo volta para a cama e dorme mais um pouco até a manhã seguinte, quando percebe que está totalmente curado. Após se lavar, ele caminha até o seu carro e percebe que o veículo está coberto de poeira, como se estivesse parado ali há muito tempo. Quando chega a São Francisco, Eishi percebe que o lugar está abandonado e tenta entender o que aconteceu, pois encontra corpos humanos no meio da rua. Ao caminhar pela estrada, o homem se depara com veículos militares e corpos esquecidos dentro dos carros. Em um letreiro, ele vê um recado dizendo que devido à infecção global causada por um patógeno altamente contagioso, o governo dos Estados Unidos suspendeu os locais de abrigo. Depois de ler essa mensagem, Eishi se dá conta do que aconteceu enquanto ele esteve apagado e dirige até a casa dos seus pais. Ao chegar lá, o geólogo percebe que seus familiares foram pegos de surpresa pelo patógeno há alguns dias, pois foram interrompidos durante uma refeição. Quando entra no quarto, Eishi encontra o corpo do seu pai sobre a cama e o corpo de sua mãe estirado na banheira. Após chorar por alguns minutos, ele cava um grande buraco no jardim para enterrar os seus pais e se despede deles. Naquela noite, Eishi tem a chance de dormir em seu antigo quarto e pela manhã decide ir à igreja, onde encontra os corpos de dezenas de fiéis que foram até lá na esperança de serem salvos por Deus. Em seguida, Eishi vai ao supermercado para pegar alguns itens de sobrevivência e tenta sair da cidade, mas descobre que a ponte está fechada. Furioso, o homem percebe que sua única saída é pela estrada e dirige sem parar até chegar a Los Angeles, que também está vazia. Após tomar um banho quente na piscina que fica na cobertura de um hotel, Eishi decide ir ao bar e é surpreendido pela chegada repentina de Milton e Anne. Quando percebe que o geólogo está meio alheio a tudo o que aconteceu nas últimas 3 semanas, Milton mostra para ele um vídeo que explica detalhes sobre a infecção que tirou a vida de milhões de pessoas. Há alguns dias, Milton e Anne se conheceram naquele mesmo hotel e desde então estão afogando as mágoas na bebida na tentativa de esquecer as pessoas que perderam. Na manhã seguinte, os 3 sobreviventes comem uma refeição preparada por Milton e Eishi revela que planeja sair à procura de outros sobreviventes. Nesse momento, o geólogo descobre que seus companheiros têm um plano muito bem estruturado sobre como pretendem dar um fim em tudo. Ao que tudo indica, o gerador do hotel continuará funcionando por algumas semanas, e até lá eles terão um estoque ilimitado de comida e bebida. No entanto, quando a energia for cortada, todas as regalias também deixarão de existir, e a dupla poderá partir desse mundo de forma rápida, usando os disparos de uma arma. Ao ouvir isso, Eishi se pergunta o motivo deles não saírem pelo mundo para procurar outras formas de sobreviver. Mas depois de tudo que passaram, nenhum dos dois pretendem viver por muito mais tempo, pois ambos não veem sentido em estar vivos. Quando percebe que ambos estão fadados a perecerem naquele hotel, Eishi decide ir embora para não enlouquecer junto com eles e dirige sem rumo por vários quilômetros. Frustrado, o homem afunda o pé no acelerador e freia somente quando encontra um cão parado no meio da estrada. Nesse momento, Eishi decide adotar o animal e dá a ele o nome de Lucky. Após colocar o cão dentro do veículo, o geólogo dirige de volta para sua cidade e decide parar numa biblioteca onde seleciona livros
dos mais diferentes temas para estudar. Sem saber o que será do futuro, Ishi decide passar os seus últimos dias, meses ou anos na casa dos seus pais junto com Lucky e cria uma nova rotina ao lado do seu cachorro. Durante um ano, a dupla consegue se manter firme e Ishi faz tudo o que está ao seu alcance para não enlouquecer, apesar de ter alguns lampejos de insanidade. Quando jovem, o geólogo costumava considerar a solidão uma grande bênção, mas agora que não tem a opção de ver outras pessoas, ele percebe que a solidão é uma das piores condenações. Certo dia, olhando para o horizonte, Ishi vê um rastro de fumaça saindo de uma chaminé e sua esperança que estava adormecida se acende novamente. Naquela tarde, ele decide ir até a casa e conhece Emma. Ao vê-lo, a mulher fica assustada e pega sua espingarda para se defender. Porém, quando percebe que Ishi não é uma ameaça, ela decide recebê-lo em sua casa e conta que chegou na cidade há alguns dias. Enquanto toma chá com seu convidado, Emma conta um pouco de sua trajetória até chegar a São Francisco e convida Ishi para passar a noite naquela casa. Na manhã seguinte, em vez de ir embora e continuar seguindo seu caminho sozinho, o homem convida Emma para se mudar para sua casa, pois assim ambos podem se ajudar e fazer companhia um para o outro. Após dar uma olhada em sua nova residência, Emma verifica a qualidade da terra do jardim para saber se ela está apta para o plantio. Nessa hora, Ishi corre para cortar a corda que ele havia pendurado no teto, pois agora que encontrou outra pessoa, ele passa a ver sentido em continuar vivendo. Ao olhar a despensa, Emma percebe que há uma infestação de ratos naquela casa e Ishi a acompanha até um supermercado mais próximo para comprar veneno. Quando chega na loja, o casal se divide com 2 carrinhos para pegar tudo o que precisam e Emma fica um pouco assustada ao ver o corpo de uma mãe e sua filha estirados no chão. Mesmo depois de tudo que passou nos últimos meses, a mulher nunca se acostumou com todos aqueles corpos jogados por aí e está disposta a lutar por sua sobrevivência até o fim. Em poucos dias, Emma e Ishi estão completamente adaptados um ao outro, como se sempre estivessem juntos. Com o passar do tempo, eles constroem uma forte relação de confiança mútua e melhoram significativamente sua qualidade de vida. Animado para construir uma nova família ao lado de Emma, Ishi vai atrás de painéis solares para garantir o fornecimento de energia elétrica para casa e acaba sofrendo um acidente e quebra o pé. Por sorte, ele pode contar com a ajuda de Emma para tratar o ferimento e a mulher revela que sente falta de estar no meio de outras pessoas. Quando Ishi melhora, Emma conta pra ele que está grávida, mas o geólogo não lida muito bem com essa informação. Sua preocupação é não poder garantir a segurança de sua mulher durante o parto e nem dar uma vida digna ao seu filho. Porém, Emma consegue tranquilizá-lo e logo no dia seguinte, Ishi vai até a biblioteca para procurar livros sobre obstetrícia, pois sua esposa não terá o apoio de um hospital com profissionais treinados na hora de dar à luz. Nos meses seguintes, Emma se esforça para manter uma alimentação balanceada, mas certo dia ela sente muito desejo de comer carne, então seu marido sai para caçar. Apesar de se sentir mal por ter que atirar em uma vaca, Ishi faz o necessário para alimentar a sua família e segue as instruções de um livro para separar as peças de carne. Enquanto faz o trabalho, Ishi começa a passar mal e precisa de um tempo para se recompor antes de continuar com aquilo. Após retirar todas as partes que precisa do animal, o homem volta para casa e finalmente termina de montar os painéis solares. Com o desaparecimento de seus predadores naturais, os ratos se multiplicaram rapidamente e passaram a dominar as ruas de São Francisco. No meio da noite, o casal percebe a aproximação dos roedores e corre para se livrar do lixo antes que eles invadam a casa. Enquanto Emma atira nos invasores para impedir que eles cruzem a cerca, Ishi acende uma fogueira para se livrar do lixo e queima a carcaça da vaca que ele caçou dias atrás, pois o cheiro do animal está atraindo os roedores. No entanto, o plano não sai exatamente como esperado e os animais continuam tentando entrar na casa. Rapidamente, a dupla entra na residência e começa a selar todas as portas e janelas com fitas para manter a infestação do lado de fora. Porém, quando todas as saídas estão bloqueadas, Ishi percebe que Lucky está preso do lado de fora e rapidamente abre a porta para salvar o seu cachorro. Nesse momento, dezenas de ratos entram na casa e o homem passa a noite toda tentando exterminá-los. Após eliminar os invasores, ele ajuda Emma a tratar os ferimentos
ferimentos de Lucky e o cão consegue sobreviver. Com o passar dos dias, os ratos foram eliminados pelos gatos de rua, que se saíram melhor sobrevivendo sozinhos do que os cachorros. Quando chega a hora do nascimento de seu bebê, Emma recebe todo o suporte necessário do seu marido, e mesmo sem nenhuma ajuda médica, o casal consegue realizar o parto, sem nenhuma complicação. No 6º ano após o apocalipse, Ishi está voltando para casa após um longo dia de caçada, e acidentalmente atropela um animal na estrada. Quando desce para verificar se a criatura está viva, ele se depara com uma garota e corre atrás dela para tentar algum tipo de contato. Assustada, a menina tenta mantê-lo longe, mas logo percebe que Ishi não pretende machucá-la. Nesse momento, o homem conta que é casado e tem 2 filhos. Além disso, ele e sua esposa vivem junto de um outro casal e afirma que Eve pode morar com eles se não tiver para onde ir. No entanto, em vez de se juntar ao grupo, a jovem decide seguir sozinha pela floresta, mas quando Ishi retorna para o veículo, ela o acompanha e se esconde na traseira da caminhonete. Quando chega em casa, o homem apresenta sua família para Eve, mas a menina permanece em silêncio e Ishi decide dar um tempo para ela se acostumar. Ao amanhecer, Maureen leva o café da manhã para a menina, mas Eve a ataca e não permite que a mulher se aproxime. Porém, com um pouco de tempo e paciência, ela consegue conquistar a confiança da jovem, e enquanto Eve toma banho, Maureen decide dar uma olhada nos itens que ela carrega em sua mochila. Ao fazer isso, a mulher encontra um caderno de desenhos sinistros e prepara um quarto para receber a nova hóspede. Enquanto isso, Ishi e George saem para caçar e encontram a cabana onde a garota morava com sua família. Apesar de não ter ideia do que houve com a família de Eve, a dupla sabe que algo muito ruim aconteceu ali. Ao chegar em casa, eles escutam a leitura da carta que Maureen encontrou na mochila da garota e descobre que Eve parou de falar devido aos traumas que sofreu. Nesse instante, a família decide adotá-la para garantir que ela tenha a chance de viver uma infância feliz. Algumas semanas depois, o 3º filho de Emma e Ishi chega ao mundo e o casal fica radiante de felicidade. Cerca de 1 ano mais tarde, enquanto as crianças brincam no jardim da casa, Ishi escuta alguém se aproximando e pega sua arma. Na companhia de Emma e George, Ishi sai à procura dos invasores e encontram a família de Molly. A mulher diz que leu o aviso que Ishi e Emma escreveram na parede 7 anos atrás, sobre a existência de outros sobreviventes, e decidiu ir até eles. Após alimentá-los, Maureen e George revelam que uma casa disponível na vizinhança, caso eles tenham interesse em permanecer na cidade. O problema é que Ishi não está de acordo com essa ideia e revela para sua esposa que está com a sensação de que aquelas pessoas não são confiáveis. Mesmo assim, Emma consegue convencê-la a dar um voto de confiança nos recém-chegados e no dia seguinte, Ishi sai com eles para pegar comida. Durante as buscas, Molly invade um hospital abandonado e enfrenta um cachorro de rua para conseguir suprimentos. Após espantar o animal com extintor de incêndio, a médica abre o armário de remédios e pega tudo que consegue carregar. Com o passar do tempo, Ishi percebeu que poderia confiar naqueles 3 estranhos, e mais uma vez o instinto de Emma provou estar certo. Com a gravidez de Jean, a família aumentou ainda mais, e a mulher recebeu todo o suporte dos seus novos amigos para cuidar do novo bebê. Um tempo depois, Maureen também deu à luz ao seu primeiro filho, e George ficou emocionado ao se tornar pai. Em pouco tempo, as 3 famílias se transformaram numa pequena comunidade e se juntaram para organizar uma festa para o aniversário de 13 anos de Heather. Nesse dia acontece uma forte tempestade e a garota percebe que Lucky não está em casa. Preocupado com seu cachorro, Ishi sai na chuva para procurá-lo e encontra o corpo do cão embaixo de uma árvore que foi derrubada pelo vento. Ao ouvir os gritos de seu marido, Emma logo percebe o que aconteceu e se aproxima para tentar consolá-lo, pois sabe o quanto Ishi gosta daquele cachorro. Pela manhã, o homem enterra Lucky no jardim de sua casa e enquanto trabalha ele vê um puma se aproximando para atacar as crianças. Imediatamente ele pula na frente do animal e começa a lutar com ele. Ao ver o homem que a resgatou da floresta sendo arranhado e mordido pelo puma, Eve decide falar pela primeira vez em muitos anos e começa a gritar por ajuda. Graças aos pedidos de socorro da garota, os outros adultos conseguiram chegar a tempo e Molly conta com a ajuda dos seus amigos para tratar os ferimentos dele.
Depois que seu marido recebe todos os cuidados médicos necessários, Emma sai para caçar o felino e elimina o puma com 3 disparos. Após algumas semanas de recuperação, Ishi volta a caminhar e aos poucos consegue se recuperar completamente. Alguns anos depois, Heather e Rafe, filho mais velho de Jin, se tornam maiores de idade e decidem fazer uma viagem ao redor do país para conhecer o mundo que existe fora de São Francisco. Depois de se despedirem de seus pais, os jovens seguem seu caminho com a promessa de que voltarão antes do inverno. Algumas semanas mais tarde, a família é afetada por uma seca e Ishi vai ao reservatório para descobrir o que está acontecendo. No entanto, no caminho ele acaba cruzando com um trailer repleto de sobreviventes e dirige rapidamente de volta para casa. Como está sempre em alerta, Ishi tem dificuldade em confiar em estranhos, mas Charlie o segue e tenta fazer amizade com aquelas pessoas. Após se apresentar, o homem pergunta se Ishi e sua família podem recebê-los ao menos por aquela noite e Emma os convida para jantar. Durante a conversa, Charlie revela que possui uma perfuratriz e se dispõe a usá-la para cavar um poço naquela propriedade. Nos 3 dias seguintes, o homem e sua equipe trabalham duro para encontrar água e em troca, Charlie pede ajuda de Ishi para estocar combustível para que sua tribo possa seguir viagem quando o poço estiver pronto. No entanto, ao observar o comportamento dos seus visitantes, Ishi começa a suspeitar que eles estejam planejando tomar posse daquelas terras e acende um sinal de alerta. Porém, quando ele conta para Emma sobre sua desconfiança, a mulher o repreende e diz que Ishi precisa aprender a confiar um pouco mais nas pessoas. Na tentativa de espairecer a cabeça e organizar os seus pensamentos, o homem decide dar uma volta na floresta sozinho e acaba se perdendo. Ao anoitecer, Emma começa a se preocupar, então se prepara para sair e procurá-lo. No entanto, quando a mulher está prestes a sair, Ishi aparece e leva uma bronca de sua esposa. No entanto, quando percebe que seu marido precisava de um tempo sozinho para acalmar a sua cabeça, Emma decide perdoá-lo pelo susto que causou e começa a acreditar que ele pode estar certo sobre Charlie. Na manhã seguinte, os homens da família continuam em sua missão de cavar o poço e após vários dias de trabalho, finalmente conseguem encontrar água. Porém, toda a faísca de alegria de Ishi é destruída quando suas suspeitas se confirmam e Charlie revela que não pretende ir embora. Naquela noite, após as comemorações, o demente ataca Eve no celeiro e ao ouvir os gritos da garota, Ishi corre para ajudá-la. Furioso, ele se reúne com seus familiares e todos tentam chegar em um acordo sobre o que fazer agora que sabem que Charlie é um predador. Quando é informado sobre o que aconteceu, Emma não pensa 2 vezes antes de chegar à conclusão que Charlie precisa ser eliminado e conta com o apoio de todos os seus amigos. Com seu martelo em mãos, Ishi vai ao trailer de Charlie para convidá-la a se retirar da propriedade, mas o homem se recusa a fazer isso. Nessa hora, Emma e seus familiares aparecem empunhando armas e Charlie zomba deles. Ao ver o homem tão seguro em fazer mal à sua família e acreditar que sairá impune, Ishi se revolta e o golpeia com seu martelo. Naquela noite, Charlie é eliminado com inúmeros golpes na cabeça e seu corpo é descartado no oceano. Pela manhã, Ishi e Emma vão dar a notícia aos membros da equipe de Charlie e dão a eles a opção de continuar ali ou ir embora junto com Silas. Todos ali conheciam o caráter duvidoso do seu líder, então ninguém se opõe ao que houve com Charlie e dão as costas para o melhor amigo dele. Após ser expulso da comunidade, Silas vai embora, mas volta algumas horas depois implorando para ser aceito no grupo. No entanto, Ishi se recusa a aceitá-lo, pois sabe que Silas foi cúmplice de Charlie e pretendia ajudá-la a tomar posse daquelas terras. 3 anos se passam e quando tudo parecia estar bem, Joey, o filho mais novo de Ishi e Emma, começa a apresentar sintomas da mesma doença que quase levou a humanidade à extinção. Em pouco tempo, o patógeno se espalha para outros membros da comunidade e Molly conta com a ajuda dos mais resistentes para tratar dos mais fracos. Apesar de estar enfrentando a dor de ver o seu filho doente, Ishi fica muito feliz quando descobre que Heather voltou a salvo para casa. O problema é que durante a viagem, Rafe acabou perdendo a vida, e ao ouvir isso, Ishi começa a acreditar que está sendo punido por ter tirado a vida de Charlie. Na tentativa de conseguir medicamentos para os seus amigos e familiares, o homem cruza a ponte de São Francisco de bicicleta
e invade um hospital abandonado. Antes de ir embora, Ishi entra na capela e ora pedindo perdão pelo crime que cometeu. Apesar do que fez, ele não acredita que seus filhos devem pagar pelos seus erros. Então implora para ser levado no lugar de Joey. Quando descobre que seu primogênito nunca mais voltará para casa, Jim pergunta o que aconteceu com ele, e Heather conta que durante a viagem eles encontraram algumas setas desenhadas em vermelho. Ao longo do caminho, os dois jovens perceberam que a busca por pessoas estava os levando para muito mais longe do que o planejado, então decidiram voltar para casa. Porém, antes de fazer a viagem de volta, o casal decidiu acampar no topo de uma colina para descansar e foi abordado por um ladrão que queria levar toda a sua comida. Quando percebeu que aquele homem estava disposto a machucá-los, Rafe tentou se defender, mas acabou levando um golpe de faca na barriga. Ao ver o seu namorado ferido, Heather se enfureceu e arremessou um machado em seu inimigo. Após eliminá-lo, a jovem tentou estancar o ferimento, mas Rafe acabou perdendo muito sangue e não conseguiu resistir. Na manhã seguinte, Corey pergunta sobre a aparência do homem que eliminou o rapaz, e Heather descreve as tatuagens que ele tinha no braço. Nesse momento, Corey se dá conta de que foi Silas quem os atacou, mas decide guardar essa informação para si mesmo. Enquanto isso, Ishi continua fazendo todo o possível para salvar o seu filho. Todos no acampamento que foram infectados já estão em processo de recuperação, exceto Joey, que só piora cada dia mais. Certo dia, após ficar de cama por algumas semanas, o garoto acaba não resistindo e Ishi se perde na dor do luto. Após apagar o recado que Emma escreveu no muro, ele dirige até a biblioteca e começa a destruir tudo que encontra pela frente, pois aquele era o lugar favorito de Joey. Porém, com o tempo e o apoio de sua esposa, Ishi consegue seguir em frente e recuperar a esperança de um futuro promissor. Certo dia, durante uma caminhada solitária na floresta, o geólogo tem a chance de contemplar um lindo pôr do sol e então percebe que aquilo que ele esperava aconteceu: a Terra se curou. Um ano após a perda do seu filho, Ishi encontra um antigo diário de Joey, onde o garoto documenta toda sua genialidade. Mesmo não tendo a chance de fazer faculdade, ele foi capaz de desenhar um protótipo de um transformador de radiofrequência e vários outros dispositivos que só existiam no mundo moderno, o qual ele nunca teve acesso. Ao ler alguns pensamentos que seu filho registrou naquele caderno, Ishi descobre que o sonho do menino era encontrar outros sobreviventes para compartilhar com ele suas invenções. Então, na tentativa de honrar a memória do seu filho, o geólogo decide usar as anotações de Joey para construir um aparelho de rádio, com o objetivo de descobrir se há mais pessoas espalhadas pelo planeta. Com a ajuda dos seus amigos, Ishi consegue tirar o projeto do papel e passa várias horas do dia tentando entrar em contato com alguma outra colônia. Ao ver o seu marido obcecado com o novo projeto, Emma decide levá-lo para se divertir um pouco, e então organiza um jogo de beisebol com seus amigos. Após a partida, Heather comenta sobre as setas que encontrou durante a viagem, as quais ela e Rafe seguiram durante meses. Segundo a jovem, as setas eram acompanhadas de uma sequência de números, e ao ouvir isso, Ishi corre de volta para o rádio. O homem acredita que ao sintonizar com a frequência referente aos números que Heather memorizou, ele conseguirá contatar outros sobreviventes. Animados com a possibilidade de encontrar mais pessoas vivas, Emma e os demais moradores da colônia acompanham Ishi e se emocionam ao ouvir a voz de Penélope. A mulher revela que vive numa comunidade composta por 77 pessoas, em Point Lobo. Antigamente o lugar era um parque estadual, que fica a menos de 160 quilômetros de São Francisco. Nas semanas seguintes, Ishi e seus amigos se organizaram para viajar até lá, e se uniram às pessoas daquela comunidade para formar uma só colônia, ainda maior e mais forte. Ao completar 50 anos desde o início do apocalipse que eliminou mais de 90% dos humanos, o geólogo passa o seu martelo para Jack, o filho mais velho de Heather, e se sente sortudo por ter a chance de conhecer os seus netos. Galera, mas e vocês, e o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!